Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Jornal Folha do Vale. Oferecimento Borracharia Brasil. Prefeitura do Porto Esperidião. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa programação do Jornal Folha do Vale de hoje, dia 2 de março de 2023, trazendo a informação e deixando você sabendo de todas as coisas e acontecimentos da nossa região. Tivemos aí dicas de saúde, foi passada nesse município de Cáceres, uma palestra trazendo para você formas e dicas de saúde. Vamos ver na reportagem. A fibromialgia é uma doença muito comum que causa dor e fraqueza muscular generalizada. Podem aparecer também fadiga, alterações no sono, na memória e no humor. Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode ter uma vida normal através de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como atividades físicas, hidroterapias, terapia cognitiva e comportamental, grupos de apoio, alongamento, entre outros. A fibromialgia é uma doença que se caracteriza principalmente por dor generalizada. O conceito de dor generalizada é aquela dor que dói do lado direito e esquerdo do corpo, acima e abaixo da cintura. É uma dor difusa, além de muitos sintomas de fadiga, exaustão física, formigamento, dor de cabeça, lapsos de memória, insônia, sono não reparador. Enfim, é uma doença que afeta cerca de 2 a 2,5% das mulheres, acomete principalmente mulheres em idade de 25 até os 65 anos e gera muita incapacidade física, tanto laboral quanto para exercer atividades de vida diária. É uma doença que prejudica muito a qualidade de vida e que hoje em dia ela é muito estudada, muito bem definida. O mecanismo fisiopatológico já está bem elucidado e a gente já tem tratamentos eficazes relacionados a ela. Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é clínico. A gente diagnostica um paciente com essa enfermidade através de uma consulta médica, onde a gente colhe uma história clínica, uma anamnese. O paciente me conta onde dói, por que dói, como dói, quais são os sintomas associados à dor, mais o exame físico. A gente examina esse paciente. A fibromialgia ela não altera nenhum exame laboratorial, ela não altera exames de imagem, não existe nenhum exame que venha escrito é fibromialgia. Então o diagnóstico ele é feito principalmente na consulta com o médico especialista. Médicos de UBS, clínico geral são aptos a diagnosticar, médicos ortopedistas são grandes parceiros no diagnóstico e tratamento da doença e os reumatologistas são os principais especialistas nessa doença. A senhora falou que hoje já existe alguns tratamentos. Quais são os tratamentos que são feitos? O tratamento mais eficaz é a atividade física. Então, a gente começa a tratar um paciente com educação em saúde, a gente precisa ensinar o paciente o que ele tem, o que ele sente, por que ele sente isso, para, com o entendimento do seu processo de adoecimento, ele entenda o seu tratamento. A primeira opção, o tratamento mais eficaz é a atividade física. A atividade física, ela melhora mais a dor do que a própria medicação.
Além da atividade física, a psicoterapia, através da terapia cognitivo-comportamental, que pode ser feita em grupo ou individualizada, é fundamental. Terapias de reabilitação, como fisioterapia, com alongamento, pilates, também é muito bem indicado. E, por último, a farmacoterapia, terapia medicamentosa. Dentro da farmacoterapia, a gente tem várias classes, várias opções. A primeira opção sempre são os antidepressivos. Embora o diagnóstico seja fibromialgia, a gente trata essa doença com antidepressivo. Existem alguns antidepressivos que foram testados, comprovados e que são muito eficazes na melhora da dor. A gente pode usar também neuromoduladores, como os gabapentinoides e outras opções. Doutora, nós sabemos que hoje ainda não há uma cura definitiva para a fibromialgia. Como o paciente pode conviver com a doença? A gente não fala em cura porque esse distúrbio neurosensorial que causa essa doença é uma característica genética. O paciente nasceu com essa alteração. Mas hoje, não ter cura não significa que o paciente vai ser doente. Se ele conseguir cumprir com o programa de atividade física, se a gente encontrar a medicação que mais se encaixe, que mais se adeque ao perfil dele, o paciente sim tem a possibilidade de viver sem dor. A princípio, no início do tratamento, ele vai viver sem dor, fazendo atividade física e em uso da medicação. Quando o paciente cumpre as terapias de atividade física, psicoterapia, reabilitação, alongamento, quando ele cumpre essa parte não farmacológica, em 9 a 12 meses de tratamento, existe a possibilidade de desmame da medicação. E o paciente consegue sim viver sem dor e sem remédio. Mas para que isso aconteça, ele precisa, para o resto da vida, fazer atividade física, psicoterapia, reabilitação, sempre correr atrás com as terapias alternativas. O importante frisar é que ter doença não significa ser doente. O paciente pode ter uma doença, mas com tratamento adequado, viver bem, ter uma qualidade de vida boa e exercer suas atividades laborais, sua produção, tanto domiciliar como uma produção laboral. Então, sempre correr atrás, ir em busca do melhor tratamento. O tratamento, tanto de terapia física quanto medicamentoso, às vezes a gente não acerta na primeira. Eu sempre falo para os meus pacientes, é igual roupa. A gente entra numa loja, experimenta 1, 2, 3, é na quarta prova que a gente escolhe a que mais se encaixa. Medicação, terapia física também é assim. Então a gente não pode desistir. Se o primeiro falhou, se o primeiro não deu certo, sempre terão outras alternativas. Preparando, né, dicas de saúde para você ficar por dentro e entender aí as melhores causas para a sua saúde. Vamos trazer um direto da redação, um giro de notícias para a gente saber tudo o que está rolando de uma forma mais rápida possível. Dá uma olhada assim, ó. Vamos atualizar no nosso direto da redação as principais informações do nosso estado de Mato Grosso. Vamos começar falando sobre vaga de emprego. Somente esta semana foram abertas mais de 2.400 vagas de emprego em todo o estado. O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso, SINEMT, divulgou na última segunda-feira que estão abertas 2.448 vagas de emprego no estado. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Cine instalados em 30 municípios, com os documentos pessoais e o comprovante de residência. Os municípios com o maior número de vagas em aberto são Primavera do Leste, com 383 vagas, e Sinop, com 244 oportunidades de trabalho. Muitas vagas de emprego no município de Sorriso, há 77 vagas, em Lucas do Rio Verde, 96 vagas e na nossa cidade de Nova Mutum, 180 vagas. Se você está procurando um trabalho, corre para o Cine de Nova Mutum e já garanta uma vaga de trabalho para você. E se você souber de alguém que precisa, pode indicar o Cine de Nova Mutum. E agora nós vamos falar sobre o crescimento do comércio no estado de Mato Grosso, que segundo uma pesquisa, cresceu 8,5% no ano passado. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio Mato Grosso, divulgado na última segunda-feira, 27,
Os dados são com base em um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre a pesquisa mensal do comércio, com referência no mês de dezembro de 2022. O estado está entre os 3 com maior crescimento no país, ficando atrás apenas da Paraíba, que cresceu 13,9%, e o estado de Roraima, 11,1%. Mudando totalmente de assunto, vocês vão acompanhar agora as informações com relação a 2 policiais que trocaram tiros na rua e foram socorridos em Cuiabá. Um policial rodoviário federal e um sargento da Polícia Militar em reserva foram socorridos com ferimentos após trocarem tiros e entrarem em luta corporal no último domingo no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. De acordo com a polícia, o agente contou que parou em frente a um terreno baldio para jogar restos de folhas e galhos quando foi surpreendido pelo sargento, que desceu de um veículo disparando contra ele e o irmão. Os irmãos se esconderam atrás de uma caminhonete enquanto o policial continuou efetuando os disparos. Após esgotar as munições do militar, o agente federal revidou e também passou a atirar até acabar a munição. Em seguida, segundo a polícia, os 2 entraram em luta corporal. O sargento foi agredido pelo policial e pelo irmão, com pauladas na região da cabeça. A dupla só parou a agressão ao mexerem nos documentos e identificarem que se tratava de um policial militar. Trazemos agora para vocês esse caso interessante. Isso está sendo apurado, né? Trouxemos ontem esse relato, hoje traz novamente o caso desses 2 agentes policiais aí, da autoridades aí que deferiu tiros. Aí algumas perguntas vai ficar ainda para o decorrer das investigações, saber o que ocorreu, o que aconteceu. Olha só, em Cáceres vai ser realizado aí o Festival Peixe Santo, agora em abril. Então as preparações estão a todo vapor. A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Agricultura, realiza nos dias 6, 7 e 8 de abril o Peixe Santo. Esse ano são 6 pontos de venda na cidade de Cáceres. A Prefeitura Municipal de Cáceres, a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, onde estará o Caminhão do Peixe Santo, a Casa do Senhor João Martins, na Chácara São Sebastião, no Jardim Padre Paulo, a Morena Agropecuária, no Jardim Padre Paulo, a Chácara do Laticínio São Luís, na comunidade Olho d'Água, a Borracharia do Davi, próximo à Praça da Feira. Os peixes serão vendidos no valor de R$ 18,00 o quilo, mantendo o valor do ano passado. Serão comercializadas as espécies tambaqui, tambacu e tambatinga, criado em 8 piscicultores da cidade. Vai ter novamente, a pedido da prefeita Eliene, que realizássemos novamente o Semana da Peixe Santo, que vai ser em abril, dia 6, 7 e 8. Nós estamos já organizando para oferecer ao consumidor um preço acessível, inicialmente a proposta seria de R$ 22,00 o quilo, e nós conseguimos conversar com os piscicultores e vamos manter o mesmo preço do ano passado, R$ 18,00 o quilo. E esse ano, onde é que vão ser comercializados esses peixes? Esse ano nós vamos continuar aqui na Prefeitura Municipal, na Sigmatur, na Morena Agropecuária, lá no Jardim Padre Paulo, na Chácara Laticínio São Luís e na Borracharia do Davi, ali na Praça da Feira, e na Chácara São Sebastião, também vai ser um ponto. Nós iremos oferecer a tambaqui e também o tambatinga e o tambacu. São essas 3 espécies que vão ser comercializadas. E aproveitando aí para convidar a população cacerense para prestigiar esses piscicultores, prestigiar esse evento importante no dia da Semana Santa. E secretário, quando a gente fala sobre esses peixes da Semana Santa, são peixes que são produzidos no nosso município? Sim, todos os nossos municípios. São 8 os piscicultores que vão participar
Todos produzem aqui, gera emprego, gera renda. Então, é importante que a população prestigie para valorizar também os nossos piscicultores e a nossa população. O ano passado, nós tivemos aí cerca de 8 toneladas de peixe vendido. Esse ano, qual é a expectativa? Que atingimos 10 toneladas, né? Ou então 10 mil quilos de peixe comercializado. Essa é a nossa perspectiva de venda para esse ano. Tá aí, né? Vai ser as festividades agora em abril, preparando aí Cáceres para a festividade do Peixe Santo, né? Todos os anos é realizada e é só mais uma festividade aí bem concluída no município de Cáceres. Vamos trazendo umas novidades aqui para você, aquelas matérias inusitadas e diferentes. E dentro dessas matérias inusitadas e diferentes, hoje a gente trouxe para você como é realizado, fabricado a fabricação de veículos blindados. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma passeada na fábrica para saber. Hoje eu vou mostrar para você como blindar o seu carro em casa. Bora nada, chega aí. Mesmo que você saiba blindar um carro em casa, você não pode fazer isso, porque o Exército controla desde a matéria-prima, que é material bélico, até a licença que você precisa ter para comprar um carro blindado. Então hoje a gente veio numa empresa que faz blindagem de carros em São Paulo para ver como isso é feito para valer. Bora ver. A primeira coisa que se faz quando o carro chega para blindagem é um checklist imenso para ver se ele tem qualquer risco, amassado, se está tudo funcionando, porque esse carro a partir de agora vai ser completamente desmontado por dentro. E é lógico que quando o dono pegar o carro de volta, se tiver qualquer amassadinho, ele vai querer colocar a culpa na blindadora. Olha só, 0 km, olha o tamanho do risco aqui no porta-malas. Desmontar o carro por dentro é uma tarefa muito delicada porque qualquer peça pode estragar. Normalmente demora um dia inteiro para fazer. Se fosse eu, já ia botar uma chave de fenda aqui para tirar tudo. Eles usam essa espátula de plástico que é para não machucar as peças. Olha só como que o carro fica no final. São 35 dias que demora a blindagem total. A gente não vai acompanhar todo o processo durante mais de um mês, então você vai ver cada etapa num carro diferente. As peças mais frágeis têm que ser embaladas para proteger e depois tudo é organizado e guardado numa gaiola que nem essa aqui. Então isso que você está vendo é o que um dia foi o interior de um carro. E eu espero que volte a ser. Antes de começar a blindagem mesmo, o carro tem que ser protegido. Ele vai ser envelopado com plástico filme na lataria e nos metais é colocado uma fita adesiva. Mas vamos começar a falar sério agora. Isso aqui é o que vai dentro da porta dos carros para blindar, no teto, também toda a parte de lataria vai ser protegida com esse tecido que se chama aramida. É um tecido ultra resistente, é usado, por exemplo, em colete à prova de bala, tanque de carro de Fórmula 1, freio de caminhão. Aqui são 9 camadas de aramida e mais um revestimento de neoprene, que é aquele material de roupa de mergulhador, para proteger de coisas menos nocivas, tipo umidade, fungo. Eu sei que é esquisito pensar que um pedaço de tecido vai te proteger contra um tiro de uma arma. Antigamente, toda a blindagem do carro era feita com isso aqui, aço balístico, que é muito resistente, mas só de você pegar as duas coisas na mão, você já sente que ele é absurdamente pesado. Isso fazia com que os carros blindados fossem carros que se desgastavam muito, eram pesados, gastavam um monte de combustível e com a aramida isso ficou muito mais leve. Mas ao mesmo tempo é também super resistente. Essa aqui é a aramida usada para uma blindagem do tipo 3A. Ela suporta o tiro de até uma Magnum 44. É uma arma que nenhum cidadão brasileiro poderia usar, por exemplo. Eu também estava louco para dar um tiro nesse negócio, mas como não posso mexer numa arma, vamos usar alguma arma mais manual do mundo, assim, para testar a resistência disso aqui. Vou começar com aço balístico, então esse pedaço deve ter mais ou menos uns 2 quilos. E vou usar a nossa querida inteligência, que você já conhece lá, e uma cunha que também tem 1,5 kg mais ou menos. Bora descer a marreta aqui. Vamos fazer o mesmo teste com um pedacinho de aramida. Meu, não saiu nenhum fiapo. Vamos botar força nisso aqui, vai. Ele vinca, mas nem... eu não consegui cortar a fibra. Vamos na bigorna que eu não tô satisfeito ainda com esse negócio.
Agora sim, se você tiver uma bigorna de 60 quilos dentro do seu carro e um cara te atacar com uma marreta e uma cunha, vai fazer uma cócega aqui na aramida. Agora começa um quebra-cabeça. Eles têm que tirar molde de cada pedaço do carro aqui na cartolina. Isso depois vai ser recortado em cima da aramida, não dá para fazer com tesoura, tem que ser com uma serra tico-tico. E essa peça vai receber uma camada bem grossa de cola, uma espécie de cola de silicone, e vai ser presa por dentro do carro. Para ficar mais resistente, em alguns lugares vai parafuso também. Vou pedir para Mari de presente de aniversário uma pistola de cola quente desse naipe aqui, que é da hora, hein? Nas partes com área menor, como a coluna das portas ou a proteção das maçanetas, aqui eles usam aço balístico para não deixar nenhum ponto vulnerável. Olha só que bacana o resultado final. Essa parte do carro aqui já está toda blindada e a gente não consegue ver quase nada, porque a parte que ficou para fora é a do neoprene. Eles ainda colocam um acabamento aqui na borda para a gente não ver a aramida. E os parafusos, que eram prateados, foram todos pintados de preto. Como não tem mais praticamente nenhuma parte metálica do carro à mostra, a acústica também fica bem bacana, tá bem abafadinho o som aqui dentro. Bastante gente pergunta se o assoalho do carro não é blindado. Em geral não, mesmo porque não é muito comum a gente ver tartarugas ninjas saindo do bueiro e atirando por baixo dos carros. A parte mais cara da blindagem são os vidros. No geral, os carros aqui têm pelo menos 8 vidros diferentes e eles têm que ser feitos sob medida. A espessura vai variar entre 18 e 21 milímetros e são 7 camadas. 3 de vidro, elas são intercaladas com uma resina, depois poliuretano e por dentro policarbonato, que é para não deixar estilhaçar. Só para você ter uma ideia, essa peça aqui tomou um tiro de revólver 38. Por fora você está vendo ele todo rachado, mas dá uma olhadinha aqui por dentro. Ó, tá lisinho. Se a gente observar bem, foi só a primeira camada de vidro que rachou, o resto está intacto. Existe ainda mais um reforço, que é essa borda, essa moldura de aço balístico. Isso aqui é importante porque você não pode ter o vidro grosso até o final, senão ele não encaixa na moldura do carro. Aqui você consegue ver bem a diferença. Isso aqui seria o vidro original do carro, ele é até um pouco mais fino do que isso. E isso aqui é o vidro blindado. É lógico que esse sanduichão todo de material tem seu preço. Isso aqui é muito mais pesado que o vidro comum. Eu calculo que esse aqui tem uns 20, 25 quilos. E aí traz dois cuidados. O primeiro é que como ele vai ficar na porta e vai se movimentar o tempo todo, quando você for fechar a porta de um carro blindado, tem que tomar cuidado. Principalmente se o vidro estiver abaixado, ele pode rachar. A pancada que você consegue dar com uma coisa pesada que nem essa é muito maior do que você conseguiria no seu carro. A segunda é que essa parte interna de policarbonato pode delaminar. O policarbonato é um material diferente do vidro que deforma com o calor. Então o carro blindado não pode ficar muito tempo no sol. Tem 3 mudanças importantes que precisam ser feitas no carro para ele conseguir receber esses vidros mais pesados. A primeira é colocar um motor elétrico muito mais forte para levantar o vidro. O problema é que não daria para trocar por outro motor, porque não existe um motor para colocar aqui que seja mais forte. A solução é tirar o miolo do motor, trocar tudo por dentro, ele vai ficar um motor muito mais forte, mas com o mesmo formato, e instalar aqui de volta. A segunda coisa é reforçar a estrutura que tem aqui dentro, a gente não vai conseguir ver, que levanta o vidro, são algumas alavancas. E a terceira coisa é abrir espaço para o vidro passar. Você pode ver aqui que a diferença entre a parte externa e a interna está muito maior do que num carro comum. Uma quarta mudança que eu esqueci de falar é que a tampa do porta-malas também fica muito mais pesada e aí esses amortecedores têm que ser trocados por algum que tenha mais pressão que o original. Como tudo isso você viu que não é nada fácil de fazer, na maioria dos carros blindados, o vidro da porta de trás não abre. Isso não é exatamente um problema, porque vamos combinar que quem blinda um carro não está afim de andar com o vidro aberto, né? Outra coisa que ajuda a simplificar um pouco a blindagem é substituir 2 vidros por um. Então aqui você está vendo 2 peças, mas isso aqui é só uma ilusão de ótica. Essa coluna é só estética. É um vidro único. A última etapa vai ser colocar de novo dentro do carro tudo aquilo que a gente viu que foi tirado. Isso aqui na blindagem é um pouco mais complicado do que você imagina, porque o carro perdeu um pouquinho de espaço interno naquelas camadas de aramida. Então as peças para encaixar, elas têm que ser lixadas, algumas cortadas para se adaptarem ao novo formato. Antes de entregar o carro para o cliente, é óbvio que eles têm que testar alarme, farol, sensor, tudo que foi mexido no carro para garantir que nessa remontagem nada foi esquecido. Mas também é feito um teste de água para ver se não ficou nenhum vazamento, afinal de contas todos os vidros do carro foram trocados. Eu sei que você pode perguntar aí se os pneus não vão ser blindados. No geral, não se blinda pneu. Tem 2 coisas que você pode fazer.
A primeira é usar uma cinta de roda, que é isso aqui, ela vai por dentro da roda e vai grudar o pneu nela. Isso serve para o pneu não escapar se ele estiver furado. Só que não é muito efetivo, aqui eles não recomendam. Primeiro porque o pneu vai estragar de qualquer jeito se ele furar e você sair correndo. E segundo que não é recomendável em alta velocidade. Uma outra solução é usar um pneu do tipo Run Flat. É um pneu que consegue rodar mesmo furado, porque ele tem uma camada bem grossa de borracha por dentro. Uma coisa bacana desse pneu é que se você usar no seu carro não precisa de step. E uma desvantagem é que ele custa caro pra caramba. E finalmente esse aqui é um carro que foi totalmente blindado. Ele ganhou entre 130 e 200 quilos, não é tanta coisa, equivale a umas 2 pessoas a mais dentro do carro, ele está preparado para isso. E vamos ver se a gente consegue perceber algum detalhe externo que mostre que ele foi blindado. Chegando perto você consegue perceber 2 coisas. Primeiro que os logotipos que estão impressos aqui por dentro do vidro, eles ficam mais distantes, então você de algum jeito entende que ele é bem mais grosso que um vidro comum. Uma outra coisa que também não é muito fácil de perceber, principalmente nesse carro que usa isso filme, é a banda negra, essa faixa mais escura que fica aqui na borda do vidro. Aqui ela é bem maior e serve para disfarçar as mudanças que foram feitas. Mexendo a porta a gente também percebe que a massa é bem maior, parece que eu tô mexendo numa porta de caminhão. Por dentro do carro não percebo absolutamente nenhuma diferença, os vidros estão normais, com exceção da acústica, parece que a gente está dentro de um estúdio. Então o barulho que vem de fora, ele fica muito fraquinho. Você pode estar até ouvindo um martelo batendo aí, mas é porque a porta do carro está aberta e lá fora esse barulho está bem maior. Você deve estar curioso, é óbvio, para saber quanto custa esse serviço todo que foi feito. Uma blindagem igual que a gente mostrou, do nível 3A, começa em R$55 mil. Tá aí, né? Não é brinquedo não, o valor é caro para fazer uma blindagem dessa. Só para quem pode mesmo e precisa, né? E não é tão fácil para você fazer. Que coisa interessante, bastante interessante. Toda vez o Iberê traz uma lusitado, uma coisa diferente pra gente. E a gente fica sabendo e aprendendo coisas novas aqui. Gente, fica aqui o meu abraço ao coração de cada um de vocês. Até amanhã novamente. Tenham uma ótima tarde. Jornal Folha do Vale. Oferecimento Borracharia Brasil. Prefeitura do Porto Esperidião.